A partir de agora, você vai ouvir uma experiência em sonho com a irmã Rosane, membro da IPFD a larga distância. Ela que reside na cidade de Urilândia do Norte, no estado do Pará. A experiência da irmã Rosane é sobre a televisão. Ouça esta experiência com muita atenção. IPFD, uma obra que persevera na sã doutrina. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. A paz do Senhor também para o pastor Roberto Medrade, para sua esposa Zilvânia. Deus que abençoe este casal abençoado. Irmãos, quem vos fala aqui é a irmã Rosane, aqui de Urilândia do Norte, do estado do Pará. Eu sou membro a longa distância, né? Acompanho o canal da igreja, os testemunhos, para a glória de Deus, são todos abençoados. Irmãos, eu venho aqui deixar gravado em áudio o nosso testemunho de libertação sobre televisão, que aconteceu no ano de 2022. Eu era desviado do caminho do Senhor, eu reconciliei nos caminhos do Senhor do ano de 2017, para a glória de Deus. E ali, irmãos, a gente estava numa igreja, Porto Alegre, que na minha cidade não tem igreja de doutrina. Hoje eu sei o que é a verdadeira doutrina, né? Não é apenas meias verdades, que a maioria das igrejas pregam, né? Mas sim a santidade completa, né? Não tem como a gente viver meias verdades, meia Bíblia, 70% da Bíblia. Hoje eu sou ciente disso, mas antes eu não tinha esse entendimento, por mais que eu achava muitas coisas assim, né, esquisita. Porque quando a gente, irmãos, é escolhida do Senhor, a gente não aceita qualquer coisa, né? A gente se questiona tantas coisas, ali já é o Espírito Santo trabalhando. Amém? Irmãos, e o Senhor no ano de 2022... ali o Senhor já tinha trabalhado sobre as vaidades na minha vida. O Senhor ali já tinha trabalhado em nossas vidas essa área. E ali o Senhor começa a trabalhar na área da televisão, a qual o Senhor não se agrada que os seus servos se prostram diante dessa imagem da besta, né? Que é uma imagem audiovisual, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ali, irmãos, em um belo dia, como de costume mundano esse, nós ali nos assentávamos, né? Nós comíamos na frente da televisão, nós merendávamos na frente da televisão, passava as tardes, a verdadeira adoração, idolatria, né? E ali o Senhor resolveu agir na nossa vida. Antes de começar, irmão, esse testemunho, eu quero deixar aqui um versículo no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê quantos irmãos têm se desviado dessa verdade, né? Quantos tiveram televisão por pecado, vaidade, segundo casamento, e hoje já não é mais. Infelizmente, né, abandonaram a verdade pela mentira. Mas nós somos daqueles que não retrocedem, né? Deus está procurando aqueles que não retrocedem. Então vamos começar aqui, irmãos. E foi lá para o ano de 2022, mais ou menos lá do meio do ano para o final, que o Senhor começou a esse trabalhar profundo em nossas vidas. Ali de manhã, né, meus filhos ficavam ali assistindo televisão. Nossa televisão não era uma smart, era uma televisão mesmo simples. Uma televisão ali que meu esposo pegou ali da minha cunhada e arrumou, né? A gente estava passando situação financeira, a gente estava passando, né, por situações financeiras. E ali a televisão tinha queimado, e ele pegou aquela televisão e arrumou e deu certo, né? A gente estava usando. Ali
de manhã as crianças ficavam assistindo televisão e eu ia fazer minhas coisas. Depois eu entregava os pratos de comida deles na frente da televisão, assistindo os desenhos e ia comer. E um belo dia, irmãos, como de costume eu fiz isso, né? Aí entreguei os pratinhos de comida deles e fui entrando no meu quarto ali para mim ler a Bíblia, que eu me recordo. Aí quando eu ia abrindo a cortina para entrar para dentro do quarto, foi como uma voz assim que brandou dentro de mim. Olha para lá, no caso, para mim olhar lá para um dos meninos, né? Ali eu olhei para um dos meninos e reparei aquela situação, né? Prato de comida lá quieto e eles lá de boca aberta, abismados, sem nem piscar o olho, parecendo um zumbi, só olhando para aquela imagem, né? Para aquele desenho. Ali eu fiquei assim sem entender, entrei pro meu quarto, não tive nem mais cabeça para ler a Bíblia. Ali eu voltei lá, irmãos, voltei lá e falei, meus filhos, mamãe vai desligar a televisão enquanto vocês comem, tá bom? Aí tá, fiz isso, né? Nisso eu pensei que era porque ele estava comendo com a televisão ligada. E fiquei ali resistindo, né? Resistindo. Falei, Senhor. Aí o Senhor foi trabalhando, irmão. O Senhor foi me dando sonho. O Senhor começou a tirar o sono. Meus filhos também. Chegava de noite e não conseguia dormir. O Senhor realmente fez um ribuliço santo, sabe? Aí chegava de noite os meninos com medo. Sonhava com os desenhos. Sonhava com demônio. Irmãos, foi um ribuliço santo de Deus. Aí, tinha vezes que meu esposo tinha que sair daqui e dormir lá com eles, ficar com eles lá até eles dormir. Depois ele voltava. E eu não lembro quantos meses que foi esse ribuliço, irmão. Eu só sei que nesse intermédio de tempo, o Senhor começou a me dar sonhos, né? Sobre televisão. Sobre os personagens, essas coisas. Aí o primeiro sonho que eu lembro, irmão, eu estava orando no sonho, me vi orando, com o rosto para a parede. De repente eu senti uma opressão, a presença maligna atrás de mim. E quando eu olhei, irmãos, eu vi assim, como assim, a cara do Batman de trás de mim. Aí eu estendia minhas mãos e repreendia, né, em nome de Jesus, aquele demônio. Aí eu ficava sem entender, eu falei, Senhor, não está se agradando desses desenhos, é os desenhos. Tirei o desenho, né? Aí eu comecei a colocar para eles assistir desenhos bíblicos, né? A televisão, irmão, nós tínhamos só pegar 3 canais, que era a SBT, a Globo e a Record, né? Aí eu achei por bem, né, tirar a SBT e a Globo, né, deixar só na Record, que a Record passava programas evangélicos, entre aspas, né, irmãos? Quando a gente tá no engano, quando a gente tá assim, sem entendimento de Deus, só Deus mesmo para abrir o entendimento, irmão, porque os pastores hoje não pregam essas coisas, porque eles são os primeiros a estar envolvido e desacreditado da verdade, né? Pois é, irmãos, aí tá. Aí vamos ficar só na novela bíblica, que passava a novela de Moisés, passava a novela de Jesus, passava de Josué, né? Nessa Record. E passava desenhos bíblicos e programas evangélicos, né? Entre aspas. Aí nós ficou nisso, né, irmãos? De vez em quando comprava um filme evangélico. O que tem, irmão, de crente, deixando a Bíblia, querendo aprender através de filme, nós estávamos nessa. Mas o Senhor abriu nossos olhos porque Ele viu a sinceridade, né, do nosso coração. O Senhor, irmãos, Ele trabalha muito na sinceridade do nosso coração. Apesar tem muitas pessoas que aceitaram Jesus ou reconciliaram nessas igrejas porta larga. Mas Deus, todos aqueles que são de Cristo, Deus vai trazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali, irmãos, aí uma vez o Senhor me deu um sonho, que eu chegava ali na igrejinha onde a gente congregava, e estava um silêncio, luz apagada. Aí eu chegava ali, irmãos, olhava pela janela e via todos se sentados, toda a igreja sentada, o dirigente com sua filha sentados, olhando para o quê? Para uma televisão dentro da igreja. Todos ali olhando e prestando culto à televisão dentro da igreja. Irmãos, eu fiquei meio incutido com esse sonho. Eu falei, Senhor, misericórdia.
Mas aí, né, o Senhor foi trabalhando, foi trabalhando. Aí, irmãos, o Espírito Santo foi trabalhando, né? Que aqueles filmes evangélicos que nós víamos ali, não era verdade, mas eles colocam muitas coisas que nem tá na Bíblia. Já é para prender a pessoa, né? Coloca ali casais, né? Coloca ali cenas inapropriadas. Aquele filme mesmo de Davi, eles colocaram ali cenas, irmãos, de relação de homem e de mulher, misericórdia. Então ali a gente já começa, né? O Espírito Santo começa a trabalhar. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, né? Ali o Espírito Santo começou a trabalhar. Aí eu falei para os meus filhos que eu acho que Deus estava querendo que nós parávamos de assistir de uma vez televisão. Aí eu falei, meus filhos, nós assistimos esse filme aí, mas a verdade está aqui na Bíblia, nós temos que aprender o que está na Bíblia, né? O Senhor, Ele me deu essa visão, né? De esse discernimento, né? No caso. E ali, irmãos, aí eu lembro que eu tive outro sonho, né? Que diz que eu entrava assim, parecia uma loja, aí nas áreas da televisão, via muitas televisão. Ali, irmãos, eu via passar dentro daquelas televisão pessoas se prostituindo. Aí eu ficava sem entender. Irmão, nós sabemos que as coisas do mundo, né? Quando nós estamos metidos com elas, nós estamos em prostituição espiritual, nós estamos em adultério espiritual, né? Estamos em rebeldia com Deus. Então, o Senhor me deu esse discernimento, né? Além de passar todas essas imoralidades, né? Causando lascívia, fazendo os maridos desejar outras mulheres, as mulheres desejar outros homens, né? Então, o diabo, ele trabalha no oculto e no escondido, né? Mas nós temos um Deus que revela o oculto e o escondido para aqueles que estão em sinceridade com o Senhor, né? O Senhor nos conhece por dentro e por fora. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmão, o último sonho que o Senhor me deu sobre televisão, que ali eu entendi de uma vez que não era apenas algumas coisas que o Senhor estava reprovando, mas o aparelho em si, né? Então, o último sonho que eu tive, irmão, que eu me via nadando em uma piscina. A piscina, assim, não era muito grande, mas também não era pequena. E eu me via ali nadando, mas estava uma paz, estava só eu ali, um lugar fechado. E eu me via nadando naquela piscina de roupa, né, ali. Eu me via, meus cabelos estavam tão bonitos, assim, voando assim por cima da água, boiando por cima da água, né? Aquela paz, aquela harmonia que só Deus para dar uma paz daquela. De repente, irmãos, eu com a cabeça mergulhada dentro da água, nadando, eu sentia que o ambiente mudou, né? O ambiente ficou pesado, a água parece que ficou suja, carregada. Aí eu tirei a cabeça para fora, e naquele que eu tirei minha cabeça para fora daquela piscina, eu via, irmão, televisão caída fora da piscina e dentro da piscina. Ali parece que choveu, caiu do alto, né? Aquelas televisão, não sei de onde. E ali eu ficava, eu perdi a minha paz, aquela paz que eu tinha, já não tinha mais. Meu cabelo que estava tão bonito, ele ficou feio, a minha mente ficou embaraçada. E realmente, irmãos, o trabalhar do inimigo através desse aparelho. Eu lembro, irmãos, quando eu saí, resolvi não assistir mais filmes, entre aspas, mundanos, né? Que todo filme pode ser evangélico, mas Deus não se agrada. Eu fiquei ali assistindo só jornal, né? Lá na Record e as programação evangélica, né? Mas eu lembro, irmão, quando mesmo assistindo jornal, eu ficava assim, parece que eu ficava assim mudada, sabe? E na Record passa muito jornal, é a tarde toda de jornal. Ali eu botava aquele jornal e ia fazer minhas coisas e ficava escutando, né? Meu irmão, é muita violência, aquela coisa, ela fica na mente da gente, a gente fica perturbada. É tanta morte, é pai estrupando filho, matando filho, é esposo matando esposa, é chacina, é tiro, é pessoas mortas. E aquilo de noite a gente está carregado, irmãos. Parece que é no livro de Isaías que fala para a gente não colocar os nossos olhos diante da violência, né? Nós, na verdade, nós temos que guardar os nossos olhos do mal, né, também.
Se o nosso olho for mal, todo o nosso corpo ser mal, né? Muitas vezes a pessoa assiste lá, como foi que a pessoa matou a família toda, né? Uma mente fraca, uma mente do diabo. Aí ela vai também querer, né? O diabo vai trabalhar na mente dela, na mente fraca, para fazer também o id do diabo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então só Deus, irmão. Aí, irmãos, aí eu parei de resistir, né? À voz do Senhor. Aí eu falei, meus filhos, nós não vamos assistir mais televisão, né? Isso eu falando com meus filhos, porque o meu esposo, ele tem um coração muito duro, né? Mas mesmo assim, nós parando de assistir, ele também parou, né? Eu falei pra ele. Pois é, nós estamos essa luta todinha sem dormir, os meninos desse jeito tá vendo. Expliquei pra ele a situação todinha, né? De que o Senhor não se agrada desse aparelho. Nisso, irmão, eu não tinha escutado nenhum testemunho sobre televisão, né? Aí eu comecei a pesquisar no YouTube e achei muitos testemunhos, irmãos. Muitos testemunhos. Inclusive, achei, né? Do pastor Eduardo Santos, que ele, não só da televisão, mas também das redes sociais, né? Ali o Senhor já tinha trabalhado na televisão, também o Senhor estava trabalhando nas redes sociais, que eu só tinha o WhatsApp, mas eu confesso aos irmãos que o WhatsApp eu continuei resistindo por muito tempo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor tinha um tempo determinado, né? Irmãos, e para a glória de Deus, irmãos, nós colocou o propósito no coração de não assistir mais, e meus filhos também. Porque quando nós andamos no propósito do Senhor e o Senhor nos honra, Ele traz a paz, né? Que Ele mesmo permitiu sair e Ele trouxe aquela paz. Os meus filhos começaram a dormir bem, para a glória de Deus, aquela opressão se foi. O meu esposo também não assistia mais televisão, ficava só ali nos vídeos dele no YouTube, né? Ali nas redes sociais. Mas aí, irmãos, eu não estava satisfeita, eu queria tirar aquele aparelho de dentro da minha casa. O que foi que eu fiz? Eu falei com o Senhor, né? A mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba, né? A televisão não é minha, Senhor, eu não posso pegar e jogar fora. Mas eu vou orar para que o Senhor venha trabalhar no coração do meu esposo, fazer algo, Senhor, que tira esse aparelho maldito de dentro da minha casa. Irmãos, e ali eu já tinha costume, já estava acostumado a orar de madrugada, que o Senhor já tinha me despertado a orar mais, né? A ler mais a palavra, a jejuar. Nisso o Senhor já estava me moldando, né? Contra essas opressão que nós ia passar. E ali, irmãos, eu descia, né, na madrugada, e ali sempre apresentando, Senhor, trabalho no coração do meu marido, tira esse aparelho maldito de dentro da minha casa, Senhor. Tira esse aparelho maldito dentro da minha casa. No final da oração, eu sempre apresentava e falava, né? Irmãos, eu só sei que isso durou uns 6 meses, irmãos, eu apresentando ao Senhor. Até que, dando ali os 6 meses, eu saindo ali da presença do Senhor de madrugada, eu falei, Senhor, não é possível. Será que a minha oração não está passando desse teto, meu Deus? Nem esse aparelho maldito, a televisão, o Senhor tira, meu Pai, de dentro da minha casa, Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia. Irmãos, ali dizendo eu que saí chateada com o Senhor, né? Nem disse amém. Saí dali do quarto, de madrugada do quarto dos meus filhos, e vim me deitar, né? Irmãos, ali passaram poucos dias. Eu estava ali, aguando ali as plantas ali de fora. Aí eu só vi meu marido passando pela porta da cozinha, ali por trás, com a televisão nos ombros, né? Foi deixar lá no final da chácara, lá por onde tinha um barracão. Aí eu vi aquela cena, né? Ele continuou aguando e meu coração saltando de alegria, né? O coração estava saltando de alegria e glorificando a Deus. Aí lá vem minhas crianças, nós temos 3 crianças. Lá vem os meninos, mãe, o papai, né? Pegou a televisão e foi jogar fora. Eu falei, glória a Deus, nós glorificamos ali a Deus. Aí eu falei, meus filhos, preparem que de noite nós vamos cantar 10 hinos da harpa cristã em agradecimento ao nome do Senhor, porque o Senhor é fiel, aleluia. Irmãos, o meu esposo, ele não falou se ele viu alguma coisa, ele não falou se Deus mostrou alguma coisa para ele, se ele sonhou.
porque meu esposo é muito fechado, né? Tenho orado muito pelo meu esposo, mas eu creio que Deus vai concluir a obra que ele começou. Meu esposo, ele é católico, né? Foi 1 ano de oração para o Senhor trazer para os caminhos dele, né? Um ano de oração. E nós, irmão, de noite, nós ali, nos jubilando na presença do Senhor, cantemos 10 hinos de louvor, cantemos até mais, para a glória de Deus, irmãos. E essa foi a obra que o Senhor fez, irmãos, aqui nas nossas vidas. Porque o Senhor, Ele trabalha na nossa sinceridade, irmãos. Porque quando a gente sabe, irmão, que algo é pecado, que o Espírito Santo tem nos tocado, nós tem resistido, e nós não dá ouvido, às vezes o Espírito Santo entristece, se afasta de nós. Mas quando Ele vê que a gente vai dando ouvido, a gente vai buscando, vai orando, vai pedindo entendimento, o Senhor, Ele é fiel e Ele é justo e misericordioso. Então, esse foi o testemunho de libertação da televisão. E eu creio em Deus, em Cristo Jesus, que nunca mais, irmão, um aparelho maldito desse vai entrar na minha casa, para a glória do Senhor. Quero falar para os meus irmãos, tem pouco tempo também, né, como eu disse, ali o Senhor também estava trabalhando sobre o Zap, mas eu continuei resistindo muito tempo, irmãos, porque o diabo, ele prende mesmo nessas redes sociais, principalmente o Zap, né? As pessoas hoje em dia nem ligam mais para as outras, é só nessa rede social chamada Zap, né? Então, irmão, essa foi a obra que o Senhor fez na nossa vida. Hoje, tem pouco tempo, né, que eu desinstalei esse aplicativo do Zap, para a glória de Deus. E creio, irmãos, que assim como a televisão não nos faz falta nenhuma, mas ao contrário, né? Eu oro para aqueles que estão no engano, né? Quando a gente prega essas coisas, irmão, a gente sofre perseguição. Eu tive a oportunidade de pegar nessas igrejas, porta larga aqui, e ninguém aceita, nem sobre vaidade não aceita, irmão. Diz que a gente está julgando. Agora imagine pregar contra a rede social, né? E filmagem. Eles vão pensar que a gente é doido. Pois é, irmãos, mas a Bíblia diz, né? Pela loucura da pregação, né? Que muitos serão salvos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem vos despede é a vossa irmã Rosane, aqui de Orilândia do Norte. Fico todos na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. O mundo é o mar, minha rede eu vou lançar, e as almas eu vou ganhar pra Jesus. Se o barco balançar, não vai naufragar, porque nele está Jesus. O mundo é o mar, minha rede eu vou lançar, e as almas eu vou ganhar pra Jesus. Se o barco balançar, não vai naufragar, porque nele está Jesus. Se o barco balançar, não vai naufragar, porque nele está Jesus.